Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. XPLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 91,18. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 10,27%. Mas ele entregou esse dividendo para quem tem esse fundo atualmente nessas cotações. Esse é um fundo que comumente ele é negociado a valores maiores. Atualmente o fundo está a um PVP de 0,81, ou seja, 19% de desconto. E é um fundo que negocia em média 4 milhões por dia. Então o fundo tem uma altíssima liquidez. Ele vem de uma variação negativa de menos 9% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? No finalzinho de 2019, início de 2020, ainda havia muita euforia no mercado. E com esse fundo não estava sendo diferente. Daqui a pouco vocês vão ver o valor patrimonial do fundo, que atualmente está mais ou menos em R$ 110. E o que acontece? Esse fundo chegou a ser negociado por mais de R$ 130. Veio a situação pandêmica e aí joga as cotas do fundo para algo na casa de R$ 90. E, entre aspas, rapidamente o fundo se recupera. No final de 2020, o fundo já tinha voltado a patamares de 130, 135, 136 reais. Passado esse momento, o fundo começa a sofrer. Mas não foi só esse fundo. O mercado como todo começa a sofrer. Então esse fundo tem suas cotas derretendo. Novamente, ele belisca algo na faixa de R$ 90 lá no final de 2021. Durante o ano de 2022, principalmente no momento das eleições, esse fundo conseguiu ter uma ótima apreciação e voltou ali próximo aos R$ 110, que é o seu VP. Passadas as eleições, o fundo cai novamente para algo próximo de R$ 90. Durante meados de 2023 até mais ou menos ali o meio do ano de 2024, o fundo ainda vinha num certo patamar ali entre 110 e 115 reais mais ou menos. Mas ele entra em queda novamente, mas novamente isso aqui não foi algo exclusivo só desse fundo. E como não foi diferente, né, dezembro, os fundos caíram muito. Então esse fundo veio caindo lá em dezembro. Ele beliscou os R$ 90, esboçou uma pequena recuperação. No fim de ano e alguns pregões do início do ano teve uma boa recuperação, mas novamente os fundos agora entraram em queda novamente. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o nome do fundo, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é um fundo de galpões logísticos, fundo de tijolo. Ele é por prazo indeterminado. É um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vamos ver com exatidão lá também sobre a vacância do fundo. Esse é um fundo que atualmente conta ali com mais de 342 mil cotistas e é um fundo ali que tem mais de 31 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 112 e ele tem um valor de mercado de 3 bilhões e 500 milhões aí. O último dividendo anunciado entregue pelo fundo foi de 78 centavos. Inclusive, nós vamos lá ver lá dentro do relatório gerencial se essa quantia aí, se esse valor é algo sustentável. Na minha humilde opinião, não é um dividendo sustentável. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo e a gente observa que atualmente o dividend yield, né, está cada vez maior. Em momentos de tranquilidade, o normal é que o fundo tenha um dividendo na faixa de 0,6 a 0,7. Então seria a normalidade. Então, durante o período lá de pandemia, esse fundo não estava com um dividendo, pelo menos na minha opinião, né, um dividendo atrativo. Desde 2021, 2022 para cá, aí sim, o fundo começa a ter um dividend yield bem maior, entre 0,7, né, e 0,8. Inclusive, recentemente, o dividend yield do fundo aumentou muito, mas não porque ele melhorou o dividendo. Vocês vão ver no próximo slide que o dividendo está constante. Só que a cotação do fundo vem caindo tanto que aí o dividend yield dá essa alterada aqui. Então hoje o fundo vem com dividend yield na casa de 0,8. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividendo nominal do fundo. Então o fundo vinha entregando antes um patamar de mais ou menos 74 centavos. Eu acho que o dividendo mais sustentável do fundo é na casa de 70, 72 centavos, tá? E aí ele saltou para 78 centavos de distribuição. Mas a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que teoricamente ele está entregando um pouquinho acima das suas capacidades, em razão de não recorrentes que o fundo aí está recebendo. Continuando aqui, a gente vê sobre as entregas do fundo, né? Então ele já faz
algum tempo que ele está entregando esses 78 centavos. No dia 30 de dezembro, o fundo pagou no dia 14 de janeiro essa quantia de 78 centavos. Esse vídeo é gravado com antecedência. Então é 2 semanas de antecedência que esse vídeo é gravado. Eu ainda estou gravando esse vídeo em janeiro, mas quando o vídeo for ao ar, ele já vai ter anunciado os dividendos ali de fevereiro, no final de janeiro, né? Para serem pagos em fevereiro. Pode ser que quando esse vídeo for ao ar, inclusive ele já tenha até pago os dividendos lá de fevereiro. Pelo que eu vi do relatório, por enquanto, eu acho que o fundo ainda vai conseguir manter esses 78 centavos. Mas vamos olhar lá dentro do relatório que a gente vê isso com mais exatidão. Por fim, aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos. O fundo vem com rentabilidade assim, deixando a desejar, né? Ele está com menos 10% de rentabilidade. Contudo, o ideal é observar os ativos para o longuíssimo prazo, né? Acredito que no longo prazo o fundo vai se recuperar sim, e aí a rentabilidade dele passa a ser uma rentabilidade bem impressionante. É porque agora, como a cotação está depreciada, né, isso acaba impactando. Então, o fundo vem ali com menos 10% de rentabilidade, o CDI do período 51%, o IPCA 33%, o IFIX menos 6%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 27,41%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro aqui do nosso canal, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então você tem acesso antecipado a vídeos, tem preferência quando pede vídeos, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirir na planilha, além de você adquirir um ótimo produto com muitas funcionalidades, um produto que vai te ajudar até na sua declaração de imposto de renda, vocês também apoiam o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São ótimos produtos também com muito baratos e acessíveis, né? Adquirindo esse nosso produto, você também apoia o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer imensamente aos membros, né? Os últimos membros aí, o Leonardo, o Anderson, renovaram o clube de membros no nível bronze. E o Edson, que também renovou no nível gold. Saibam vocês, membros, que vocês ajudam demais o canal. Vocês são imprescindíveis aí, vocês literalmente carregam o canal nas costas. Então, muito obrigado aí de todo o coração por todo o apoio. Aqui nós entramos dentro do relatório gerencial. Então aqui a gente vê o seguinte, que o fundo cobra de taxa entre 0,95 e 0,75 e mais 20% de performance se o fundo conseguir bater IPCA mais 6. Aqui a gestão fala um pouco sobre as últimas situações do fundo, né? Então em dezembro o fundo entregou 78 centavos. Em termos de movimentação, saíram, destacamos, a devolução de 18 mil metros quadrados pelo Grupo Pão de Açúcar, o início de locação do módulo 3, locação temporária, e depois de tudo isso, a vacância reduz aí para 2,6%. Em relação ao caixa, o resultado caixa, conforme já reportado no relatório anterior, em linha com o fato relevante divulgado em 28 de junho de 2024, o fundo oferiu um ganho adicional de 2.600.000, referente ao sobejo da cessão de crédito relacionada à compra e venda do imóvel lá, Technology Park, para a Scala Data Centers. Dessa forma, o fundo encerra o ano tendo distribuído aproximadamente 99% do seu resultado. Para 2025, a expectativa é incrementar o patamar atual de distribuição por meio principalmente de novas transações de venda, sem que isso represente promessa ou garantia. Então, uma forma que eles querem melhorar ou manter o que eles estão distribuindo é fazer mais vendas aí. Por fim, vale mencionar que eles estão em processo aí, de avaliação dos seus imóveis. E quando eles tiverem a avaliação, eles vão divulgar ao mercado. Então a gente vê o seguinte, que em dezembro, o fundo oferiu de resultado bruto 28 milhões de receita, teve de despesas totais ali 3 milhões e 700 mil, e aí a gente vai calcular como a gente faz. A gente vai ver na prática o que é que essas despesas aqui, no caso a gente vai ver pelo acumulado dos últimos 12 meses. O que é que esses 25 milhões de despesa representam frente ao total que o fundo receitou. Então vamos calcular aqui e ver na prática o que é que isso aí representa para o fundo. Vamos lá, 25 milhões 664, esse valor aqui vezes 100, dividido por 330 milhões 463. Então a gente observa que as taxas do fundo
estão na casa de 7,76%, o que eu reputo ser aí uma boa taxa. Continuando aqui, o fundo mostra sobre o seu resultado. Então, o que a gente observa recentemente? Que o fundo teve um resultado astronômico, provavelmente na venda dos imóveis, né? De 1,22 aqui, mas que há um bom tempo agora ele vem tendo resultados aí abaixo das suas capacidades, ó, 68, 75, 69, 61, 78. Então o resultado realmente que o fundo está gerando, ó, é abaixo do que ele vem entregando. Mas por que ele está conseguindo entregar isso? Por causa da venda com o lucro que o fundo oferiu. Como eu acho que ele ainda tem mais parcelas a receber, ele deve conseguir manter esse dividendo, mas se ele não conseguir aumentar os aluguéis aí nas revisionais ou fizer vendas aí, daqui a um tempo pode ser que essas distribuições reduzam. Então eu acho que ele vai distribuir algo na casa de 70, 72 centavos. Então aqui a gente vê a evolução aí da cota, o volume de negociação, a liquidez do fundo, aqui ele mostra sobre a rentabilidade, ele faz um comparativo aqui com o IFIX. Então atualmente o fundo vem em linha com o IFIX, sendo que a cota está mais distante aí do que aqui é a cota mais os rendimentos, que o ideal é você contabilizar dessa maneira, né? Então o fundo está tentando aí, está bem em linha com o IFIX. Como que está o portfólio do fundo atualmente? 92% ele aloca diretamente em imóveis, ele tem 7% em caixa, ele tem 1% aplicado em FIIs. Os seus contratos atualmente, 44% são típicos e 56% são atípicos. Aqui a gente vê os imóveis, né? E o fundo, ele tem uma ótima diversificação de inquilinos, sendo que a Via Varejo representa 11% aí das receitas do fundo e a Leroy Merlin também 11%. Então, mesmo os inquilinos que têm maior representatividade, hoje não representam assim, está no limite de representatividade. Então, se algum deles deixasse todos os imóveis do fundo, né, afetaria ali no máximo uns 11% da receita. Então, eu vejo isso de forma muito, muito positiva. Então, ele é bem diversificado. Os seus inquilinos também são de diversos segmentos aí no mercado. Essa diversificação também eu vejo com um olho muito positivo. Os seus contratos, quando renovados, a maioria deles se dão pelo IPCA, e ele tem 19% ali pelo IGPM e 81% IPCA. Quando que ocorre a atualização dos contratos? Ele é durante todo o ano, ele é diluído em todo o ano, tem renovatórias aí. Os contratos, vamos esquecer 2023, vamos esquecer 2024, tudo isso já acabou, né? Então esse ano 2025 vai vencer 7% dos contratos. 2026 tende a ser um ano bem desafiador para o fundo, ó, 20% dos contratos vão vencer, e 27 e 28 já não tem tantos contratos vencendo assim. Então, se no vencimento desses contratos aqui, ó, o fundo conseguir renovar, aumentando o aluguel, ou nos casos de revisionais que ele também faz jus, ele conseguir aumentar o aluguel, isso pode ser um fator positivo aí para melhorar as receitas do fundo. As revisionais aí ocorrem, esquece 24, 25. Então, esse ano, 2025, vai ter bastante revisionais. O ano que vem já tem menos revisionais. Essas revisionais aqui podem impactar positivamente as receitas do fundo. O ALT, que é o prazo médio dos aluguéis do fundo, é de 5,5 anos. A vacância do fundo vem no patamar tranquilo, abaixo de 5%, é algo totalmente normal. Ainda mais um fundo desse que é grande, né? Ter vacância é algo totalmente normal. Atualmente está em 2,6% a vacância do fundo. Aquele a gente vê a ocupação. Lá era o que os inquilinos representam em termos de receita. Mas aqui, ó, Leroy Merlin, ela ocupa 12% dos imóveis do fundo, a Via Varejo ocupa 8% e assim por diante. Ou seja, os imóveis da Via Varejo são bem valorizados, né? Porque apesar de ser 8% de ocupação, representa ali mais ou menos uns 11% das receitas. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo? Você tem ele no seu portfólio? Você acha que esse fundo é um bom fundo? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, não gosto e não invisto de nenhum fundo da XP. Mas, excepcionalmente, esse é um fundo que eu teria no meu portfólio, tá? Mesmo assim, como existem muitas opções, por questões de gosto pessoal, eu não invisto em nada da XP. Mas, excepcionalmente, esse é um dos poucos fundos que eu acho que a XP faz um ótimo trabalho. Esse aqui, o fundo de shopping deles, eu acho que é um bom fundo.
Mas, por questões de gosto pessoal, eu prefiro investir em outros que tem no mercado. É um fundo muito grande já. É um fundo que tem muita liquidez, muito número de cotistas é grande, é elevado. As distribuições são aceitáveis. O fundo ele é bem diversificado internamente, então eu vejo muitos pontos positivos, né? Mas como a XP, de novo, eu fico de fora dos ativos deles, então... Mas assim, todo ponto que eu estou falando a respeito desse fundo não significa que ele é bom ou ruim, não significa que você deva comprar. Estude. Se você gostar, aí você faça a sua tomada de decisão. Não compre ou venda algo porque estão dizendo que o ativo é bom ou ruim. Veja se os ativos aí se adequam ao seu perfil, para só aí você fazer a sua tomada de decisão. Aqui eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. Todos os nossos canais são presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E aqui nós voltamos ao relatório gerencial e vê que o fundo tem ativos em várias regiões do país, né? Pernambuco, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tem em diversas regiões. Então, ao todo, ele tem 19 condomínios com 199 módulos, não está tendo nada em desenvolvimento, tem 68 inquilinos. E aqui a gente vê um pouco dos ativos. Eu vou passar essa parte um pouco mais rápido, mas eu sugiro que você pause o vídeo, dá uma olhada com atenção aqui nos ativos que o fundo possui, para você entender se ele é dono de 100% do imóvel ou não e tal. Então, eu vejo isso de forma bem interessante. Aqui ele mostra os outros ativos que ele possui, né? Estava em construção, mas já está concluído. E aqui a gente vê um por um os inquilinos, o quanto que eles representam, o vencimento dos contratos desse inquilino. Eu também sugiro que vocês pausem o vídeo e dêem uma olhada nessa parte com atenção. Lá no finalzinho ele fala um pouco sobre os seus CRIs, né? Sobre as suas dívidas. E pelo menos para esse ano de 2025 ela está tranquila. Por quê? O fundo tem 234 milhões em caixa. Depois que ele pagar a parcela lá do HGLG e essa outra parcela aqui do Gravataí, caso ele realmente receba essa parcela aqui da venda do Cislog e Galeão, então no final do ano ele ainda vai terminar com 98 milhões de caixa. Então, para esse ano de 2025, a relação está bem tranquila aí das dívidas que o fundo possui. Então, pessoal, eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the